Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me ouvindo. Nós vamos falar de um tema muito interessante a respeito de segurado especial. Vamos falar da aposentadoria, como se dá, do salário maternidade e também nós vamos falar das propostas de reforma do governo para este benefício, né, que vai atingir totalmente o segurado especial no que tange a aposentadoria por idade. Então, é um prazer ter vocês aqui comigo. Meu nome é Cristiane Mussi, trabalho com direito previdenciário há algum tempo e espero que vocês aproveitem um pouco da aula. Aí na tela com vocês está o meu e-mail, cristianemussi@yahoo.com, não tem BR, e no Facebook, Cristiane Mussi. Você pode me adicionar lá. Bom, nós temos dois momentos muito importantes a respeito de segurado especial. Quais são esses momentos? Antes da Constituição Federal de 1988 e após a Constituição Federal de 1988. Por quê? O que aconteceu? Antes de 88, não havia efetiva proteção previdenciária ao segurado especial, ao rural. Por isso que você pode entender o porquê que a legislação previdenciária atual protege esse trabalhador. Porque ele ficou muito tempo à margem da proteção previdenciária. Para vocês terem ideia, a Lopes de 1960 não protegia esse trabalhador. Para esse trabalhador ficava o assistencialismo. E aí veio a Constituição Federal de 1988, determinando que urbanos e rurais tivessem os mesmos direitos e os mesmos benefícios previdenciários. Então demorou bastante tempo para o rural ser enquadrado aí como protegido, como filho, filiado à Previdência Social. Um grande princípio é o princípio da uniformidade e equivalência das prestações entre urbanos e rurais, que vocês encontram no parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal. Neste princípio, vem disciplinado que urbanos e rurais devem ter os mesmos direitos, os mesmos benefícios previdenciários e equivalência em igual valor. Então, o Constituinte determinou que urbanos e rurais tivessem os mesmos direitos em matéria previdenciária e isso veio a acontecer com a Lei 8.213 de 91, que traz o plano de benefícios da Previdência Social. Muito importante, então, a gente destacar aqui a natureza jurídica deste benefício. Cristiane, esse benefício é previdenciário? Não, porque o rural ele consegue se aposentar mesmo sem contribuir até hoje. É um benefício assistencial ou é previdenciário? Na verdade, a doutrina fala que a natureza jurídica deste benefício, embora previdenciário, é um assistencialismo dentro da Previdência Social. Consta como benefício previdenciário, mas como nós sabemos, como eles não contribuem efetivamente até hoje, como todos os demais trabalhadores, todo mês, mas sim uma contribuição diferenciada sobre a comercialização da sua produção rural, acaba sendo um assistencialismo. Muitos conseguem se aposentar por idade até hoje, mesmo sem nunca ter contribuído com a Previdência Social. Então, é uma assistência, sim, dentro da Previdência. E esse é um dos argumentos do governo. De acordo com o governo, o que acontece? Existe um déficit previdenciário, que, na verdade, não é bem assim, existe um superávit. Mas no que diz respeito ao rural, sim, é deficitário. É deficitário porque poucos são os rurais que contribuem efetivamente com a Previdência Social. Quais são as justificativas para proteger esse trabalhador rural? Aí na tela com vocês. Princípio da solidariedade social. Por este princípio, o que acontece? O segurado especial, mesmo sem contribuir, nós temos a solidariedade social. Todos nós, direta ou indiretamente, contribuímos com a Seguridade Social. Além do que, existe uma solidariedade entre gerações. A geração que contribui hoje acaba financiando os aposentados e pensionistas hoje. Amanhã
seremos financiados por uma outra geração. Assim a gente espera. Então, pela solidariedade social, toda a sociedade contribui para que este segurado possa se aposentar. Afinal de contas, o segurado especial ele é muito importante na vida do brasileiro. Segundo princípio aqui também, na tela, princípio da distributividade. Pelo princípio da distributividade, nós vamos conceder o benefício conforme a necessidade de cada qual, não é? Distribuindo conforme a necessidade de cada qual. Quem precisa de mais, terá mais. Quem precisa de menos, terá menos. É um princípio também da Constituição Federal que dá embasamento à proteção do rural. O rural começa a trabalhar muito jovem, muito cedo, e acaba que ele precisa se aposentar mais cedo, né? Ele tem um desconhecimento técnico a respeito das normas previdenciárias, então ele precisa da total proteção previdenciária. Uma outra justificativa aí na tela. A Lopes, como eu já falei para vocês, deixou à margem de proteção previdenciária o trabalhador rural, que só passou a ser incluído como segurado obrigatório da Previdência Social com as leis 8.212 e 8.213 de 91. Eu falei para vocês, a Lopes deixou de fora os trabalhadores rurais. Então, ele não tinha a proteção previdenciária. Desde lá, não contribuía, não tinha proteção, ficava por conta da assistência. E aí, então, veio a Constituição Federal determinando ele como segurado da Previdência Social com todos os direitos. E veio a Previdência, a Lei 8.213 de 91, inseriu ele como segurado especial, segurado obrigatório da Previdência Social. E a última justificativa que a gente tem aí é a falta de instrução desses trabalhadores com relação às normas previdenciárias. Existe, por parte do trabalhador rural, uma hipossuficiência técnica de ordem previdenciária. Eles não sabem que eles precisam contribuir. Eles não sabem. Você vai até uma fazenda, até aquele monte de trabalhador rural. Eu tenho uma amiga que fala que toda vez que ela vai fazer a aposentadoria de um rural, vem 100 atrás. Por quê? Um fala para o outro, ninguém sabe dos seus direitos, eles não sabem que precisam contribuir. Na verdade, nem a população em geral tem o conhecimento das normas previdenciárias. São normas muito específicas e o rural nitidamente tem uma hipossuficiência técnica, um desconhecimento notório acerca dos seus direitos previdenciários. Então, daí a necessidade de protegê-lo. O artigo 195, parágrafo 8º da Constituição Federal, aí na tela com vocês, dispõe que o produtor, o parceiro, o meeiro e arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então, aí vem o conceito da Constituição Federal de quem é o segurado especial. E segurado especial é aquela pessoa que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar, sem empregados permanentes. A gente vai ver que até pode ter empregado, mas no máximo 120 dias ao ano. Então, o rural tem umas especificidades que a gente precisa saber. Por exemplo, cônjuge. Cônjuge que está ali no regime de economia familiar, mútua assistência, também pode se aposentar, não é? Desde que pode usar os mesmos documentos do cônjuge que já aposentou. Então, a gente vai ver que tem uma proteção especial. E como que é feita a contribuição? A contribuição ela é feita de forma diferenciada. É sobre a comercialização da produção rural. Então, o segurado especial, ele paga atualmente quando ele comercializa a sua produção rural. Ah, mas Cristiane, e se ele não comercializa? Ele acaba não contribuindo. E ele consegue se aposentar? A gente vai ver que sim. Esposa também consegue se aposentar? Sim. E os filhos? Bom,
Se os filhos comprovarem que também exercem ali atividade em regime de economia familiar, eles também podem se aposentar como rural, desde que eles tenham participação ativa nessa atividade, não tenham outra atividade aí vinculada a regime próprio ou regime geral, mas eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Então, o conceito de segurado especial, na Lei 8.213 de 91, ele traz também algumas características próprias que estão aí na tela com vocês. Artigo 12 da Lei 8.212, a gente também vai encontrar conceito de especial na Lei 8.213. Ela fala aqui do segurado especial e os requisitos para ser considerado segurado especial. Primeiro, ser pessoa física. Benefício previdenciário não é concedido à pessoa jurídica. Só pode ser beneficiário de um benefício. Beneficiário de um benefício ficou feio. Só pode ser, então, beneficiário a pessoa física. Pessoa jurídica paga, mas não faz jus a nenhum benefício previdenciário. Diretamente, não. E, então, tem que ser pessoa física para ser enquadrado como segurado especial. Segundo requisito, aí na tela, tem que residir em imóvel rural ou em aglomerado urbano e rural próximo a ele. Antes da Lei 11.718, de 2008, não tinha essa exigência. Agora, uma das coisas que se pergunta numa audiência é onde o trabalhador rural mora e como que ele faz para ir para o trabalho. É muito comum, o procurador do INSS já olhando no Google para verificar a distância entre onde a pessoa trabalha e onde ela reside, onde ela diz que reside. Então, tem um processo famoso, por exemplo, que enquanto a pessoa falava onde ela residia e onde ela trabalhava, o procurador olhou e eram 100 quilômetros de distância. O juiz perguntou, como que o senhor vai para o trabalho? Ele disse, de bicicleta. O senhor vai de bicicleta, vai 100 quilômetros, volta 100 quilômetros? Então, realmente, às vezes o segurado acaba caindo numa dessa, a gente nota a fraude de cara. Então, é uma exigência que ele more nessa área rural ou próxima a ela, para caracterizar que realmente ele pode ir lá todo dia, trabalhar, voltar. Então, é uma das perguntas que costuma ser feita aí numa audiência perante o juiz federal, né? Onde mora o rural? Aqui, ele também tem que exercer na tela a atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Então, ou ele trabalha por conta própria ou em regime de economia familiar, quando os membros da família se auxiliam mutuamente. Por isso que também a família pode conseguir o benefício também, aí caracterizar como segurado especial, porque demonstrando que eles trabalhavam em regime de economia familiar, aí entra cônjuge, entre os filhos, enquadrados como segurados especiais. E a caracterização? Aí na tela com vocês. Olha, caracteriza-se como segurado especial a pessoa física, já falei que é só a pessoa física, residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano, rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda com auxílio eventual de terceiros, na condição de, aí então a Lei 8.213. Então quem que entra como rural? O produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro, outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade 1. Agropecuária em área de até 4 módulos fiscais, que eu já vou explicar para vocês o que é. 2. De seringueiro ou extrativista vegetal, que exerça suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do artigo 2º da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas sua atividade principal meio de vida. Também entra o pescador artesanal, ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida,
e o cônjuge ou companheiro, bem como o filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado do segurado especial, que comprovadamente trabalhem com o grupo familiar respectivo. Então, entra cônjuge, entra companheiro que trabalha em regime de economia familiar e os filhos com mais de 16 anos de idade. A gente também vai ver aqui na prática o reconhecimento de atividade exercida no meio rural de pessoas com menos de 16 anos, porque vocês sabem, né, eles começam a trabalhar muito cedo no meio rural, então judicialmente nós conseguimos caracterizar aí a atividade rural anterior e nós vamos ver que é possível computar esse tempo. Dependendo da idade da pessoa, do ano, nós conseguimos computar esse tempo. Gente, módulo rural nós vamos ver que vai depender da região para região. E outra coisa, não precisa ser proprietário da terra. Não precisa ser proprietário da terra. Basta ter a posse, por exemplo, para ser caracterizado rural, ainda que precária. Ah, então se eu invadir uma terra, estou lá plantando, ainda que precária, é possível enquadrar a pessoa como segurado especial. Então, outro detalhe, não precisa ser proprietário da terra. A atividade rural, num processo, para você caracterizar a atividade rural, tem que ter pelo menos um início de prova material. Você não precisa provar ano a ano, todo o tempo, não precisa ser contínuo, pode ser um período descontínuo, mas vai precisar de prova material. Então, vocês vão ver ao longo do curso que eu coloquei uma tabela com todos os documentos que hoje, judicialmente, são aceitos para comprovar a atividade rural e aqueles que não são aceitos para comprovar a atividade rural. É bem importante que vocês tenham essa lista quando receberem um rural no seu escritório, para que vocês façam tipo um checklist. Porque, em regra, essas pessoas têm uma dificuldade de ter documento. Você começa, tem isso, tem aquilo. Olha, por isso que tem essa lista, para a gente tentar toda a documentação. Eu recomendo sempre, no mínimo, 3 documentos. Aquele tempo que não for possível provar com documento, vamos ter que precisar de testemunhas, né? Administrativamente a gente pede a JA ou nós vamos pedir uma audiência de justificação judicial para que essas testemunhas possam falar. Agora vamos falar do que é esse módulo fiscal, aí na tela com vocês. Pequena propriedade rural, para ser enquadrada aí como segurado especial, é aquela que tem entre 1 até 4 módulos fiscais. Se o tamanho da terra for superior a 4 módulos fiscais, o produtor se torna contribuinte individual. Então, para ser caracterizado como segurado especial, a terra tem que ter entre 1 até 4 módulos, mais do que 4 módulos fiscais. Ele não é mais segurado especial, ele vai ter que contribuir como contribuinte individual. Essa limitação, ela só surgiu em 2008. Antes de 2008 não tinha essa limitação. Não há limitação de área no caso de extrativismo. Gente, aí na tela com vocês, esse termo módulo fiscal, ele foi criado pelo Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 1964. O módulo fiscal, ele varia de um município para o outro. O tamanho do módulo, ele varia de 5 a 110 hectares, conforme o município, e de uma propriedade para outra. Então, você vai ter que ver aí onde que a pessoa mora. Porque dependendo de onde ela mora, muda quantos hectares pode ter um módulo fiscal. Módulo fiscal aí, novamente na tela, é uma unidade de medida agrária que representa a área mínima necessária para as propriedades rurais poderem ser consideradas economicamente viáveis. E aqui eu vou mostrar para vocês que a Lei 8.629 de 93, em seu artigo 4º, 2, insere como pequena propriedade o imóvel rural que tem entre 1 a 4 módulos fiscais. Então, tem que trabalhar em pequena área rural, tem que trabalhar em pequena área rural.
como que eu descubro quantos hectares tem na área do meu cliente? Então, como eu disse, vai depender do município. Você tem como consultar isso, como você saber. Por exemplo, vou dar uns exemplos que estão aí na tela com vocês. Ó, os 54 municípios com tamanho de módulo fiscal de 5 hectares compreendem as regiões metropolitanas de São Paulo, que são 25 municípios, Rio de Janeiro, 19 municípios, Salvador, 2 municípios, Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre e Recife. Os municípios com módulo fiscal maior ou igual a 100 hectares concentram-se nos estados do Acre, 18 municípios, Amazonas, 39 municípios, Mato Grosso, 41 municípios, Roraima, 7 municípios, Mato Grosso do Sul, 2 municípios. Aí, Corumbá e Ladário foram os únicos municípios que apresentaram módulo fiscal de 110 hectares. Coloquei até aqui onde vocês acham, né, o módulo fiscal. Então, vocês olham, um módulo fiscal tem quantos hectares? Para você saber se a pessoa é ou não enquadrado como segurado especial. Tem que trabalhar individualmente, em regime de economia familiar, não pode ser superior aí a 4 módulos fiscais, então tudo isso você tem que analisar. Agora, o que você tem que analisar também? Gente, judicialmente, você vai com tudo para que o seu cliente consiga o benefício. Então, às vezes, a área supera os 4 módulos fiscais. O que eu vou fazer então, Cristiane? Bom, você vai olhar se essa terra é produtiva. Porque às vezes tem mais de 4 módulos fiscais, mas é uma terra totalmente improdutiva. Como assim totalmente improdutiva? Às vezes é área de preservação ambiental, às vezes ela não tem viabilidade. Então você analisa a área, que tipo de área que é, e pede judicialmente para descaracterizar aquela área, por exemplo, que é de proteção ambiental, que não pode ser utilizada. Então, para falar que realmente se enquadra como pequeno produtor rural para ser aí segurado especial e poder se aposentar mesmo sem nunca ter contribuído com um salário mínimo pela Previdência Social. O grupo familiar. O grupo familiar, ele pode fazer uso de, aí na tela com vocês, empregados contratados por prazo determinado. Passou a ser admitido após a Lei 11.718 de 2008. Ou de trabalhador contribuinte individual que presta serviço de natureza urbano-rural em caráter eventual a uma ou mais empresas sem relação de emprego e desde que em época de safra e a razão de, no máximo, 120 pessoas dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados, ou ainda por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado neste prazo o período de afastamento em decorrência de percepção de auxílio-doença. Então, você pode, o segurado especial, ele pode ter a ajuda de terceiros. Então, ele pode fazer contrato por prazo determinado, ter um contribuinte individual prestando serviço para ele, mas um detalhe, tem que ser em época de safra e não mais que 120 pessoas dia. Não entendi. É assim, você pode ter um empregado por no máximo 120 dias no ano. Ah, se eu já contratei um por 120 dias, eu não posso contratar mais nenhum. Ah, contratei um por 40 dias, aí eu posso contratar outro por 80 dias. Eu não posso, não pode superar, e não posso ter empregado mais do que 120 dias no ano. Então, e aí, soma. Eu não posso ter, assim, 100 empregados por 120 dias, não. Eu posso ter empregado por, no máximo, 120 dias. Se for mais de um contrato, os contratos somados devem dar 120 dias. O que não descaracteriza a condição de segurado especial? Aí na tela. 1. A outorga, por meio de contrato escrito de parceria, ameação, comodato de até 50% de imóvel rural, cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que outorgante ou outorgado continuem a exercer a respectiva atividade
individualmente ou em regime de economia familiar. Então, aí, se eu fizer um contrato de parceria, ó, de até 50% do imóvel rural, se não for superior a 50 módulos fiscais e os dois continuarem a exercer, né, a atividade, tanto os dois contratantes, né, o dono da terra, quem fez o contrato de parceria, os dois, outorgante e outorgado, continuaram a desenvolver a atividade como rural numa área não superior a 4 módulos fiscais, de até 50%, aí sim os dois continuam com essa característica de segurado especial. Também ele pode explorar atividade turística, aí na tela com vocês. Sabia que o segurado especial pode explorar a atividade? Olha aqui, ó, a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Então, ele pode também ganhar um dinheirinho ali na sua área, fazendo o quê? Essa atividade turística, mas também tem a limitação de 120 dias no ano. Ele também pode participar de plano de previdência complementar e todo o rendimento que ele tiver também não o descaracteriza como segurado especial. Então, o segurado especial, ele pode também ter uma previdência complementar. Ele também pode ser beneficiário ou fazer uso de um seguro, de fazer parte do programa de assistência oficial do governo. Como assim? Pode ganhar Bolsa Família? Segurado especial pode ganhar Bolsa Família? Pode, aí na tela com vocês. Olha, não descaracteriza ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário do programa assistencial oficial do governo. Então, se um deles tiver, por exemplo, recebendo Bolsa Família, não tem problema. O Bolsa Família não vai descaracterizá-lo como segurado especial. Também não descaracteriza como segurado especial, aí na tela, a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do parágrafo 11 do artigo 25 dessa lei. Então, mesmo que o rural, por exemplo, ele planta laranja, e aí depois eles produzem suco de laranja. Essa industrialização também não descaracteriza como segurado especial. Eles também podem ser associados em cooperativa agropecuária ou de crédito rural. E mesmo assim, eles continuam como segurados especiais. E também aqui tem a possibilidade, na tela com vocês, e a incidência do imposto sobre produtos industrializados, IPI sobre os produtos das atividades envolvidas, nos termos do parágrafo 14 desse artigo, também não o descaracteriza como segurado especial. Então, o fato de pagar IPI também não descaracteriza. Gente, o segurado especial, ele pode ter participação aí numa sociedade empresária? Vejam bem o artigo 12 da Lei 8.212 de 91, no seu parágrafo 14, dispõe: a participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto, ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, não exclui de tal categoria previdenciária, desde que mantido o exercício de sua atividade rural na forma do inciso 7 do caput do parágrafo 1º, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e sediem-se no mesmo município ou município limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas atividades. Como vocês podem ver, então o rural ele pode participar aí de uma sociedade empresária, desde que tenha essas características que estão aí no parágrafo 14. Bom, então como vocês estão percebendo, o rural ele tem toda uma característica especial. Por isso, ele é chamado segurado especial. Ficou à margem da proteção previdenciária há muito tempo.
Hoje ele tem umas características para enquadrá-lo como segurado especial, e se ele conseguir se enquadrar como segurado especial, ele vai ter regras especiais para se aposentar, que a gente vai ver no próximo bloco. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me ouvindo. Nós vamos falar de um tema muito interessante a respeito de segurado especial. Vamos falar da aposentadoria, como se dá, do salário maternidade e também nós vamos falar das propostas de reforma do governo para este benefício, né, que vai atingir totalmente segurado especial no que tange a aposentadoria por idade. Então, é um prazer ter vocês aqui comigo. Meu nome é Cristiane Mussi, trabalho com direito previdenciário há algum tempo e espero que vocês aproveitem um pouco da aula. Aí na tela com vocês está o meu e-mail, cristianemussi@yahoo.com, não tem BR, e no Facebook, Cristiane Mussi. Você pode me adicionar lá. Bom, nós temos dois momentos muito importantes a respeito de segurado especial. Segurado especial, mesmo sem contribuir, nós temos a solidariedade social. Todos nós, direta ou indiretamente, contribuímos com a Seguridade Social. Além do que, existe uma solidariedade entre gerações. A geração que contribui hoje acaba financiando os aposentados e pensionistas hoje. Amanhã, seremos financiados por uma outra geração. Assim a gente espera. Então, pela solidariedade social, toda a sociedade contribui para que este segurado possa se aposentar. Afinal de contas, o segurado especial ele é muito importante na vida do brasileiro. Segundo o princípio aqui também, na tela, princípio da distributividade. Pelo princípio da distributividade, nós vamos conceder o benefício conforme a necessidade de cada qual. Não é? Distribuindo conforme a necessidade de cada qual. Quem precisa de mais, terá mais. Quem precisa de menos, terá menos. É um princípio também da Constituição Federal que dá embasamento à proteção do benefício previdenciário. Mas como nós sabemos, como eles não contribuem efetivamente até hoje, como todos os demais trabalhadores, todo mês, mas sim uma contribuição diferenciada, sobre a comercialização da sua produção rural, acaba sendo um assistencialismo. Muitos conseguem se aposentar por idade, até hoje, mesmo sem nunca ter contribuído com a Previdência Social. Então, é uma assistência, sim, dentro da Previdência. E esse é um dos argumentos do governo. De acordo com o governo, o que acontece? Existe um déficit previdenciário. Que, na verdade, não é bem assim, existe um superávit. Mas no que diz respeito ao rural, sim, é deficitário. É deficitário porque poucos são os rurais que contribuem efetivamente com a Previdência Social. Quais são as justificativas para proteger esse trabalhador rural? Aí na tela com vocês. Princípio da solidariedade social. Por este princípio, o que acontece? Que vocês encontram no parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal. Neste princípio, vem disciplinado que urbanos e rurais devem ter os mesmos direitos, os mesmos benefícios previdenciários e equivalência em igual valor. Então, o Constituinte determinou que urbanos e rurais tivessem os mesmos direitos em matéria previdenciária, e isso veio a acontecer com a Lei 8.213 de 91, que traz o plano de benefícios da Previdência Social. Muito importante, então, a gente destacar aqui a natureza jurídica deste benefício. Cristiane, esse benefício é previdenciário? Não, porque o rural ele consegue se aposentar mesmo sem contribuir até hoje. É um benefício assistencial ou é previdenciário? Na verdade, a doutrina fala que a natureza jurídica deste benefício, embora previdenciário,
é um assistencialismo dentro da Previdência Social. Consta quais são esses momentos? Antes da Constituição Federal de 1988 e após a Constituição Federal de 1988. Por quê? O que aconteceu? Antes de 88, não havia efetiva proteção previdenciária ao segurado especial, ao rural. Por isso que você pode entender o porquê que a legislação previdenciária atual protege esse trabalhador. Porque ele ficou muito tempo à margem da proteção previdenciária. Para vocês terem ideia, a Lopes de 1960 não protegia esse trabalhador. Para esse trabalhador ficava o assistencialismo. E aí veio a Constituição Federal de 1988, determinando que urbanos e rurais tivessem os mesmos direitos e os mesmos benefícios previdenciários. Então demorou bastante tempo para o rural ser enquadrado aí como protegido, como filho, filiado à Previdência Social. Um grande princípio é o princípio da uniformidade e equivalência das prestações entre urbanos e rurais,